Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do período. A paz do Senhor a todos. Como podem notar, eu estou tentando fazer e seguir novas áreas na carreira aqui na plataforma, visto que os edits, né, as edições dos vídeos estão atrasando um pouco. Então, acho que eu vou fazer o teste nesse formato aqui mesmo. E vocês que estão aí do outro lado vão fazer a avaliação se é melhor desse jeito ou se do jeito que estava antes estava melhor. Independente disso, vamos seguir, né? Eu posso afirmar que eu estou curioso para saber até onde eu vou com essa nova iniciativa. Então, tendo dito todas essas considerações, a gente espera que você tenha uma boa visão, né, do vídeo. E se algo só é errado, então eu peço perdão desde então. Eu estou aprendendo junto com vocês. Então tá. Hoje nós vamos falar sobre o evangelho na cultura e quais os seus impactos na sociedade atual. A gente vai voltar com aquele formato de devocional, tentando trazer todo dia aqui um pouco mais. Mas antes de entrar um pouco mais nesse assunto, a gente vai fazer menção do que diz a Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Diz o seguinte: E os filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros da ciência dos tempos, para saberem que Israel estava a fazer. E todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Esse versículo pode parecer meio solto e aleatório a um primeiro momento, mas tal como das outras vezes, a gente vai buscar o seu verdadeiro significado e a sua mensagem para nós hoje. Mas antes de entrar aprofundadamente nesse versículo, a gente precisa complementar com a leitura do devocional de hoje, né? Uma passagem bíblica que se encontra no capítulo 6 de Deuteronômio, dos versículos 6 ao 9. Lá vai dizer o seguinte: E estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, e ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na sua casa, e andando pelo caminho, e deitado-te, e levantando-te. Também as atará na tua mão, e se terão por frontais entre os seus olhos, e escreverás nos umbrais de suas casas e nas suas portas. Bom, hoje nós sabemos que a cultura é um dos aspectos mais importantes de um povo. Nela não estão reunidos apenas crendices, né? Mas também bússolas morais, crenças também, identidade cosmológica e outras dessas mesmas coisas. A cultura se assemelha a uma digital, e cada país tem a sua. Quando eu enfatizo isso, quero dizer que a cultura no geral ela é muito importante para todas as nações. Entretanto, como estamos falando da Bíblia, é nela a que vamos nos ater. Isso na verdade não é novo. O fato da cultura ser importante. Ela remonta das eras mais antigas, onde vários dos povos tinham seus cultos, direitos e deveres. E é nesse cenário que Israel é inserido. Nessa época, Deus havia acabado de tirar eles do Egito e eles estavam a caminho da Terra Prometida. Mas chegando na Palestina, eles são surpreendidos com vários outros povos, com muitos outros usos e costumes. E a maioria desses usos e costumes não eram do agrado de Deus, o que acabou fazendo com que Deus estabelecesse um grande código de leis e hábitos que eles deveriam passar de geração em geração daí por diante, para que o povo escolhido continuasse honrando o único e verdadeiro Deus. É nesse contexto que a gente entra na passagem do nosso devocional de hoje, pois a gente sabe que a tradição é um dos bens mais valiosos, tanto hoje quanto na época. E para que os filhos e outras gerações conhecessem a Deus e não errassem nos caminhos da fé e da fidelidade, era extremamente necessário que eles fossem ensinados nesse caminho. Isso mostra apenas algumas coisas. Por exemplo, que antes as pessoas eram ensinadas em suas casas antes de receberem doutrinas nas escolas. Existe por aí uma grande discussão sobre quem deve deter o direito da doutrinação e do ensinamento. E, biblicamente falando, a gente vê que os pais da criança, né, quando plenamente capazes, eles são
totalmente responsáveis e mais ainda, são responsáveis primários pela educação dos seus filhos. Ou seja, os filhos vão sendo ensinados desde pequeno em casa primeiro. É como muitos dizem, a educação da sua casa vai até a praça, e não o contrário. Se uma criança aprender alguma coisa dentro de casa, os valores de dentro de casa têm que ir para fora. No caso, tem que ir para a escola, que é uma mini sociedade onde ela é inserida. Mas os valores dessa sociedade aí são totalmente secundários. Eles só vão ser aplicados caso necessário. E não como hoje muita gente quer fazer. No caso, colocar a escola como um instrutor primário, onde qualquer coisa pode ser ensinada ali dentro e essa criança vai levar essa doutrina para sua casa sem questionamentos, sem interligações, sem conexões, e os pais eles perdem boa parte da sua autoridade fazendo isso. Então, a gente vê na Bíblia que isso não está certo. Principalmente quando falamos de Deus verdadeiro, quando a gente fala da fé, do amor e da esperança e na salvação, então os responsáveis primários pela educação cosmológica e ética da criança são primeiramente os seus pais. Esse foi o assunto que foi dado aqui hoje e a gente vai continuar retratando todos esses aspectos de evangelho e cultura pelo resto da semana. A gente vai tentar acelerar um pouco aqui o processo e fazer com que saiam conteúdos nos dias certos, porém eles vão sair um pouquinho mais simples do que saíam antes. Mas desde já eu agradeço pela compreensão de todos. Amém e até o próximo vídeo.